iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje conversamos com a soror, psicóloga Marínia Fediuk, a respeito de traumas da infância e a Senda Rosa Cruz. Confira! Soror Marínia, que bom poder conversar com você mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada por nos atender mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre uma alegria estar aqui, poder mais uma vez compartilhar o meu conhecimento na área da psicologia junto com nossos fráteres e sorores. Muito obrigada, Sora. Bom, a gente vai falar a respeito, dos traumas da nossa infância. E aí, então, eu começo perguntando justamente, o que a gente pode chamar de traumas da infância e que esses traumas podem causar no decorrer da nossa vida? Bom, eu vejo que uma das coisas que é importante de ter claro é que a criança, ao nascer, ela está com todo o sistema dela neurológico pronto para o desenvolvimento. A gente começa pensando como se o cérebro fosse uma terra fértil, que tudo que você plantar vai florescer, tanto os espinhos quanto os frutos. Então a criança ela está muito vulnerável e ela está dependente do adulto para desenvolver o aprendizado dela sobre as emoções. Até mais ou menos os 2 anos a criança não consegue expressar raiva. Ela sente dor, ela sente tristeza, alegria, mas a raiva, que é um sentimento direcionado, ela não expressa. Então os traumas eles vão fazer efeito mesmo antes do nascimento, no que a mãe vivencia. A diferença é que na medida que a criança nasce, ela não tem ainda a memória de contexto das situações, ela não vai conseguir lembrar, mas não significa que não seja um trauma. O que é um trauma? É uma experiência para a criança que foi muito intensa para ela, que ela não estava pronta para conseguir lidar com aquela experiência. Para nós adultos é uma situação que nós não podemos nem lutar e nem fugir, nós tivemos que congelar. Mas para a criança, muitas vezes, aquilo que para nós passa despercebido, por exemplo, um grito, que a criança escuta de um adulto, uma expressão mais agressiva, para a criança é algo que ela não consegue lidar com aquela situação. Então ela entra nesse estado de congelamento mais rapidamente, sem que ela tenha condições de fazer a parte da compreensão daquela situação. Então é como se fosse formando cicatrizes no nosso cérebro, que podem ser as boas cicatrizes, as marcas positivas, os caminhos, a gente chama de as trilhas neurais positivas ou negativas. Então, se no decorrer da vida, da primeira infância, principalmente a primeira infância, a criança conviveu num lar muito disfuncional, com muitos conflitos, brigas, dependências às vezes químicas ou até mesmo etílica dos adultos, a criança ela não vai conseguir desenvolver a sua capacidade de lidar com as suas emoções. Então ela pode se tornar uma criança muito ansiosa, que vai ser um adulto ansioso, com muitos receios, com muitos medos, com um autoconceito extremamente negativo de si. Então os traumas eles vão fazer efeitos não só na parte psicológica, sobre a maneira como a criança se vê e o adulto que ela vai se tornar, mas também na parte do seu próprio organismo. Nos Estados Unidos e no Canadá, a Sociedade de Pediatria fez um estudo muito grande sobre a questão das situações adversas na infância. E o que eles identificaram? Que crianças que passam por situações adversas na infância são adultos que vão ter um sistema imunológico já, de certa forma, disfuncional, porque vai ser um hipersistema imunológico ou um hipossistema imunológico. Vão ser pessoas com mais tendência a alterações de pressão arterial, a desenvolvimento de diabetes, de alta de colesterol e vários outros, distúrbios orgânicos que são em função desse estresse contínuo que ela teve desde a infância. Então, é um organismo que não aprendeu a funcionar como poderia. Então, a gente vai trazendo da infância toda essa herança em relação a como eu me vejo no mundo e como o meu organismo está nesse mundo. Perfeito, Sora. E como então os traumas da infância eles podem afetar a capacidade de uma pessoa se engajar em práticas de meditação? E aqui trazendo um pouquinho também para o nosso contexto Rosa Cruz, E no seu desenvolvimento, de repente, como um fráter, uma soror da ordem. Então, vamos pensar assim, quando a gente lê o livro Domínio da Vida, por exemplo, a gente fica encantado. E ali fala de todos os benefícios que nós vamos ter. Mas às vezes, o que acontece? Se eu sou uma pessoa que tem muitos traumas, eu posso, ao entrar no contexto de fazer a minha meditação, fazer contato com todos os meus medos e ansiedades.
E isso ser muito ansiogênico. A gente fala, para aquela pessoa, ela precisa da meditação, mas ela não consegue passar aquele processo de lidar com o fato de sentir as suas próprias emoções. Então, por exemplo, ela pode querer ser uma Rosa Cruz, ela pode às vezes até ler as monografias, mas quando ela tem que parar, se acalmar para fazer a sua meditação, para fazer os experimentos, ela não consegue, porque aquilo leva ela numa ansiedade muito grande. Então é como se ela precisasse naquele momento ir se respeitando, desde a questão do autoconhecimento e até procurar uma ajuda profissional com um psicólogo, e ao mesmo tempo entendendo que ela tem que dar passos mais lentos. Ela não pode se cobrar que ela vai conseguir fazer os experimentos. Não estou conseguindo fazer. Por quê? Porque tá muito ansiosa, porque vem pensamentos ruins na hora, e aí às vezes as pessoas até perguntam, é normal quando eu vou fazer meditação vir pensamentos ruins? Não é que é normal, é como você está? O que está acontecendo com você? O que você sente? Às vezes é o medo do desconhecido. Né? Quer dizer, uma criança que foi muito punida em todas as suas tentativas de explorar o ambiente, é um adulto muitas vezes que tem dificuldade de lidar com o desconhecido. Então, vai ter receio de fazer os experimentos. Vai dizer, não, eu não sei, eu não confio, tem dificuldade de confiar em si mesmo, né? E confiar nas suas sensações. Então, para você fazer um experimento de meditação, você tem que confiar em você, que você vai se entregar para aquele relaxamento, você vai fechar seus olhos, e às vezes isso para a pessoa é muito difícil. Algumas pessoas nem conseguem fechar os olhos, porque tem a sensação que vão perder o controle. Eu preciso estar atento e controle. Como é que eu vou agora fechar os olhos e a porta, será que a porta é trancada? Não está? Então, esses medos, esses traumas, eles podem ser dificultadores realmente para o processo da pessoa que entra para a Ordem Rosa Cruz ou começa um processo meditativo. Se ela tiver consciência disso, isso tem a ver com a minha história, isso tem a ver com a maneira como eu lido com os meus sentimentos, ela pode procurar ajuda. E aí a Ordem vai ser um auxiliar para ela, e não um dificultador, né? E de que maneira, então, a meditação, os ensinamentos da Ordem Rosa Cruz podem ajudar nesse processo de cura que a senhora estava comentando dos traumas de infância, né? E será que a gente realmente pode falar em cura nesse processo? Eu sou muito otimista. Eu já começo respondendo por aí que eu sou otimista. Sou otimista por quê? Porque a gente tem uma neuroplasticidade, né? O nosso organismo ele tem uma capacidade de autocura incrível, né? Então, assim como nós temos a capacidade de quebrar um osso e ele se regenerar, ele se recuperar, nosso emocional também, a nossa mente também. Então, claro que nós temos condições que a pessoa já nasceu com aquela condição e nós não vamos ter um cérebro que funciona diferente. Mas uma pessoa que teve muitos traumas, passou por muitos medos, tem depressão, crise de ansiedade, ela é um cérebro que não está funcionando no seu natural. Então, é um cérebro que está pedindo socorro. Então, ela realmente a gente pode falar em cura, porque ele pode se reorganizar. Quando eu comecei a faculdade de psicologia, lá em 1990 e pouquinho, né? A gente tinha crença, acreditava-se que a gente nasce com um número de neurônios e que ao longo da vida a gente só vai perdendo esses neurônios. Hoje a gente já sabe que isso não é real. Nós temos tem nascimento de novos neurônios. Então a gente está derrubando muitas barreiras. E quando você me pergunta, eu acho uma pergunta muito importante, como que a Ordem pode nos ajudar? Eu acho que tem uma coisa fundamental que a Ordem nos traz um sentimento que nós seres humanos precisamos muito. Um sentimento de pertencimento, né? Eu acho que essa foi uma das sensações que eu tive muito importante em relação à Ordem quando eu entrei. Uma sensação de que eu faço parte, que eu não estou mais sozinha, que os mestres visíveis e invisíveis, principalmente os mestres invisíveis, vão estar me amparando. Então, esse sentimento de fraternidade, esse sentimento de pertencimento é muito curativo para nós humanos, porque é a nossa necessidade mais básica. Então, quando você entra para a Ordem, mesmo que você esteja no momento só fazendo os estudos de Sanctum, você já sente que você faz parte. E os experimentos nos possibilitam, principalmente aqueles iniciais, essa sensação de que, olha, eu consigo sentir, vai trabalhar a sensação de competência em nós, de desenvolver essa sensação de conseguir fazer uma meditação, de fazer um experimento e ver que funcionou. Nossos experimentos iniciais, eles são maravilhosos, né? E faz a gente sentir que, nossa, então não era coisa da minha cabeça, é possível. Então, esse sentimento de competência, de realização e o principal de pertencimento.
Eu sinto que isso é muito curativo na ordem. E na medida que as pessoas vão para os organismos afiliados e começam a encontrar essa fraternidade, eu sinto que isso torna ainda mais possível essas curas dessas feridas emocionais. E a gente chegando um pouquinho mais para a parte específica, né? A gente pode dizer que existem, então, aspectos específicos dos ensinamentos Rosa Cruzes que podem particularmente, né, ser benéficos para esse processo de cura que a senhora está com. Com certeza. Claro que muitos conhecimentos a gente não pode compartilhar, né, porque faz parte do processo de evolução de cada um, mas eu vejo que Spencer Lewis foi maravilhoso na forma como ele vai nos apresentando, porque cada grau ele vai trazendo um olhar para nós, e ele não vai nos cobrando um desenvolvimento que tem que ser rápido. Ele vai sempre nos orientando. Eu acho muito bonito quando fala, né, em alguns nossos estudos, que é para a gente meditar sobre aquilo, refletir sobre aquilo, e se fizer sentido, a gente incluir na nossa vida. Então, quando eu começo a trazer essa possibilidade de um estudo filosófico e místico fazer parte da minha vida, eu começo a fazer um rompimento de algo que a nossa sociedade, infelizmente, produz muito em nós, que é uma dissociação. A dissociação entre quem eu sou na família, quem eu sou na sociedade, quem eu sou na religião. E a ordem vai, através dos estudos, ela vai trazendo para nós essa consciência de que é importantíssimo a gente ter coerência, né? Então, todo o estudo da ordem que nos leva a fazer com que a gente pense sobre nós mesmos, que a gente pense sobre os nossos princípios, que a gente traga esses princípios para o nosso dia a dia, que a gente aplique no bom dia, às pessoas que a gente convive, na forma de tratar as pessoas, eu estou ajudando a pessoa a se conhecer, eu estou ajudando a pessoa a perceber que é possível confiar em si mesmo e se relacionar sem se machucar, e ao mesmo tempo eu vou trazendo a autorresponsabilidade, quer dizer, eu sou responsável por mim. Porque isso é um dos grandes caminhos que a ordem nos traz, quer dizer, a tua evolução é um caminho individual. Você vai ter amparo, você tem acolhimento, mas é o teu caminho. Então você não precisa se comparar a ninguém. Então todos esses ensinamentos que nos traz para a coerência, que nos traz para a autorresponsabilidade, para a autoconsciência, são conhecimentos que vão nos ajudar nessa cura dessas inadequações construídas na nossa infância. Esses pensamentos equivocados, essas crenças distorcidas sobre nós e sobre a vida. E pode haver algum risco em busca de praticar, né, o misticismo, das práticas místicas, como a meditação Rosa Cruz, para as pessoas com histórico de traumas? E se sim, como que esses riscos podem ser mitigados? Veja, eu não vejo que, quando a gente fala da meditação Rosa Cruz, a gente vê que ela é muito cuidadosa, né? No sentido de que ela tem toda uma sabedoria de preparação, do relaxamento, da percepção, de uma mensagem, e depois ela vai para o processo, um momento de meditação. Mas eu vejo um risco sim. Quando a pessoa está buscando coisas mágicas, e ela entra para um caminho místico, ela pode se confundir. Então, não é que a ordem vai trazer um conhecimento equivocado, é que ela chega até a ordem buscando soluções mágicas. Então, se eu tenho um ego muito frágil, um ego que se sente muito desvalorizado perante as pessoas, eu posso acreditar que eu vou ter conhecimentos místicos e poderosos e que isso vai me trazer poder. E aí a pessoa pode, e aí a gente vê algumas pessoas que infelizmente acabam se perdendo, que ela entra para a ordem, ela quer situações rápidas e mágicas, não encontram e elas vão buscando outras coisas e acabam se perdendo. Porque a evolução espiritual, ela tem que caminhar junto com todo o conhecimento, né? Então, eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que ter a inteligência emocional e eu tenho que ter a espiritualidade consciente. Então, ela pode ser um perigo. Por isso que é muito importante que a pessoa ela procure, e a gente oriente sempre quando ela nos busca, enquanto buscadores, que vem até um membro Rosa Cruz, de falar de que a ordem é um caminho de conhecimento, de autoconhecimento, de evolução, que não é um lugar de práticas mágicas, né? Porque a magia ela vai acontecer dentro de você e para você. E você não vai sair por aí fazendo chover e mudar objetos de lugares. E aí, às vezes, as pessoas vêm com essas crenças equivocadas.
E é nesse sentido que tem o perigo. E eu vejo que a ordem ela já toma cuidado em explicar isso muito bem. E cabe a cada um de nós que é membro ajudar às vezes as pessoas a perceberem, olha, isso não faz parte da ordem, isso é algo que você vai desenvolver com o tempo, né? Não é uma coisa que você vai acessar rapidamente. Por que eu não posso saber disso agora? Porque você ainda não está pronto. Você precisa chegar, quando você chegar lá vai fazer sentido. Agora vai ser um conhecimento que pode apenas perturbar a tua percepção de algumas coisas, né? Então, a aceitação, a humildade de aceitar que na ordem a gente vai crescendo aos poucos, ela é a forma da gente mitigar esses riscos. E como a busca pelo desenvolvimento pessoal na ordem pode interagir com os tratamentos psicológicos convencionais para os traumas de infância? Eu vejo que eles são, um alimenta o outro, né? Porque na medida em que eu vou, por exemplo, no processo de psicoterapia, e eu estou me trabalhando o autoconhecimento, isso me ajuda a perceber que de repente aquilo que eu estou vendo como um conflito, é um conflito mais meu, emocional, do que uma incoerência dos estudos, ou uma incoerência do que está sendo proposto às vezes no organismo afiliado. Né? Por exemplo, se eu estou em processo de terapia, eu tive traumas com o meu pai, né? Ou com a minha mãe, que são figuras de autoridade, e de repente eu estou na psicoterapia tratando esses meus traumas, eu posso começar a ver a questão da hierarquia na ordem de uma maneira mais suave. Porque às vezes as pessoas entendem, porque a questão do sistema e ordem, né? Nós somos uma fraternidade que tem uma hierarquia, mas é uma hierarquia no sentido de organização, de distribuição de responsabilidade e organização. As pessoas às vezes, quando elas não conseguem lidar com a figura de autoridade, elas veem isso como um lugar de mando, de poder subjugar, de poder mandar. E aí, se ela está nesse lugar, ela vai adotar essa postura, e se ela não estiver, ela vai agir com quem está como se estivesse sendo atacado. Então, se eu trabalho na psicoterapia, a minha relação com a minha figura paterna, os meus traumas com meu pai, com a minha mãe, eu consigo olhar e entender, não, é só uma questão de organização. Hoje, essa pessoa está neste cargo, né, nessa função, mas ela não é mais do que eu ou menos, ela só está realizando a sua função, a sua atribuição. Então eu começo a ficar mais sereno para lidar com a diversidade dos momentos e com as mudanças. Até de entender, nossa, mas esse fráter, essa sora, eu tive um problema há 10 anos atrás. Como seria eu dar a oportunidade de ver como vai ser hoje? Eu não vou estar guardando aquela mágoa, aquele rancor, porque eu trabalhei as minhas emoções. Talvez eu até chame esse fráter para conversar e dizer, lembra aquilo que aconteceu? Aquilo não ficou tranquilo para mim. Então, quanto mais autoconhecimento eu venho através da minha psicoterapia e eu tratando meus traumas, mais eu consigo me integrar nos estudos Rosa Cruzes e participar. E Soror, quais são os sinais de que uma pessoa com traumas de infância está progredindo em seu desenvolvimento espiritual e pessoal dentro da Ordem Rosa Cruz? Quanto mais ela sente que ela consegue estar no seu sanctum, com serenidade, ela vai perceber que, olha, os meus fantasmas internos estão diminuindo. Quanto mais ela consegue se priorizar, porque muitas vezes ela não consegue fazer seus estudos de sanctum ou ir até um organismo afiliado, porque a prioridade não é ela. A prioridade são atender os outros e estar sempre muito vulnerável às demandas sociais. Quando ela consegue estar mais centrada em si mesmo, estar mais autoconsciente, ela consegue até priorizar mais, até os seus momentos de sanctum, os seus momentos de participação. Ela vai se comprometer sem expectativas exageradas, mas mais realistas. Ela vai estar mais serena nesse caminho. Então, é um sinal de que, opa, eu estou evoluindo, né? Eu vejo na minha caminhada pessoal, né, que quanto mais eu fui me trabalhando em termos de autoconhecimento, porque psicólogo nunca para de se trabalhar, né, de fazer terapia, você vai conseguindo se desprender dessas crenças, dessas percepções e dessas emoções que às vezes vêm e você não sabe de onde elas estão vindo. E aí você consegue estar mais centrado no teu caminho da ordem, né, mesmo numa vida de organismo afiliado, mesmo na tua busca individual. Então eu vejo que quanto mais você sente que você está presente, e que você está aproveitando aquele momento, e que você está se dedicando, você sabe, opa, eu estou conseguindo escolher minhas prioridades de maneira mais consciente, de uma maneira mais serena também, né? E Soror, então a cura interior e a resolução dos traumas emocionais são fundamentais para o nosso processo espiritual, ou melhor, para o nosso progresso espiritual? Eu diria que isso, essa sua pergunta nos leva para aquilo que a gente sabe que para você
se dominar, né? Para você dominar a si mesmo, para você conhecer o que há de mais belo e sagrado, você tem que ter esse autoconhecimento. Eu não conheço possibilidade da gente ter um desenvolvimento espiritual imenso sem esse desenvolvimento pessoal. Eu vejo como um equilíbrio esses 3 pilares, né? A inteligência cognitiva, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Se eu focar apenas na cognitiva, vai haver um desequilíbrio. Se eu focar apenas na espiritual, eu posso criar um desequilíbrio, porque eu não vou estar olhando os meus pontos falhos, né? Porque é muito fácil a gente se auto-enganar. Eu falo que a gente é muito persuasivo, né? E nós somos muito persuasivos com nós mesmos, nós nos justificamos muito. Então, o trabalho de autoconhecimento é para que você possa enfrentar isso sem ficar se escondendo de si mesmo. Então, o desenvolvimento emocional, o autoconhecimento psicológico da sua história, o cognitivo e o espiritual. Quando você consegue equilibrar os 3, né, você tem essa possibilidade de você ter uma manifestação, de você sentir, opa, eu realmente estou evoluindo, eu realmente estou conseguindo ir para um degrau a mais. Talvez eu dê alguns passinhos na senda. Com certeza. E Sara, que mensagem final você gostaria de deixar a respeito desse assunto para quem está nos assistindo? Olha, eu vejo que uma das coisas que eu até comentei hoje aqui, que é a gente buscar a coerência. Que a gente seja um estudante Rosa Cruz, um aprendiz eterno. Eu acho que a gente sempre é um aprendiz. Eu já falava antes de ser Rosa Cruz que o dia que eu deixar de ser uma aprendiz na psicologia, algo muito errado está acontecendo, né? Porque a gente está sempre aprendendo. Então, que a gente seja um eterno aprendiz, que a gente entenda que aprender não é só cognitivo, que a gente possa trazer esse aprendizado para a nossa maneira de pensar, de sentir, de falar e de agir. Então, essa coerência, ela vai te levar para um lugar de saúde emocional, vai te levar para um lugar de você sentir que você está evoluindo, que você está se aproximando mais do que é sagrado, e você vai ter essa sensação de paz. E você vai sentir que você pode ser uma contribuição para as pessoas. Não existe perfeição. Nós estamos aqui para nos desenvolvermos, para evoluirmos. Então, a busca da coerência. Eu vejo que essa é a palavrinha, a busca da coerência. E Sara, hoje numa conversa que nós tivemos, você comentou que, por mais que a gente identifique algum momento negativo da nossa vida, ou até que possa ser um trauma também, que a gente não deve pensar, eu quero esquecer disso, né? Então eu gostaria que você comentasse um pouquinho a respeito disso, porque às vezes a gente fica naquela pressão, né, de que eu preciso me livrar disso, mas como é que a gente pode entender isso? Lembrando de uma coisa, como é que a gente aprende? A gente aprende por repetição. Como é que a gente aprendeu a escrever? A gente teve que ir lá, errar várias vezes e apagar. Mas o que acontece? Quando é uma situação emocional que nos machucou, às vezes de infância, eu não quero lembrar da minha infância, né? Ou atual, a gente tende a querer esquecer. É natural isso. Só que a gente só vai conseguir suprimir. E quando você suprime, você está criando uma tensão interna, que vai aparecer de alguma maneira. Vai virar uma insônia, vai virar um problema orgânico, vai aparecer uma irritabilidade. Então, qual é o caminho? Quando eu digo eu quero esquecer, talvez você possa dizer, eu quero compreender como isso pode ser algo benéfico na minha vida. Mas foi uma dor, mas o que você aprendeu com isso? As cicatrizes, até a gente olhar para uma árvore, ela também vai ter cicatrizes. A cicatriz faz parte da nossa história, mas ela não precisa continuar doendo. Então, quando você tiver coragem de olhar para essa situação, compreender ela, trabalhar as suas emoções, expressar as suas emoções, e se precisar, procurar ajuda para poder elaborar, aí você vai ter uma memória que não te machuca. Enquanto você diz, eu quero esquecer, é porque aquela memória ainda está aberta como uma ferida que está doendo. E você está negando que ela está doendo, você está olhando para o lado. Não, olha para a sua ferida e diz, uau, precisa de curativo. Né? Então, a maneira não é a gente negar, a maneira é a gente olhar para ela, curá-la e aí transformar ela numa superação. E Sara, você acredita que a gente também tem que ter um olhar diante de tudo que a senhora compartilhou, dos novos estudos também, em relação à educação emocional das crianças? Nossa, eu acho que isso valeria um programa, sabe, Vivian? Porque
Quanto mais eu tenho estudado sobre neurociência, mais eu vejo como nós precisamos evoluir em como lidar com as crianças. A questão dos afetos, né? A gente hoje comentou, né, de que a necessidade mais básica do ser humano não é o que o Maslow falava. A necessidade mais básica hoje vem antes dessas necessidades básicas, que seria o pertencimento, o afeto. Então, nós precisamos entender como uma criança funciona. O desenvolvimento cerebral do nascimento até os 6 anos é gigantesco em termos de tamanho do cérebro. Mas o tamanho do cérebro não significa que todas as áreas estão funcionando como num adulto. A área que está funcionando muitíssimo é a área emocional e não a área racional, que vai terminar de se desenvolver depois dos 22, 23 anos. É ali que a gente começa a ter realmente controle dos nossos impulsos. Então a gente precisa entender isso para modificar a maneira como a gente lida, de deixar as crianças expressarem as emoções, ajudar ela a compreender, é contar a historinha do que causou aquela dor para ela várias vezes até que ela sinta que aquilo está resolvido. E não dizer, esquece, esquece. Eu vejo muitos pais falando assim, nossa, teve um assalto na nossa casa e ele viu, ele ficou assustado. Eu digo, vocês falam sobre isso? Não, a gente procura não falar para não lembrar. Não precisa ser falado, porque aquilo não está resolvido dentro da criança. E aí a criança começa a apresentar vários outros sintomas que os pais não entendem de onde surge. Está surgindo de uma criança que passou por uma situação difícil e que não pode falar sobre isso. E isso não está sendo elaborado para ela. Então, criança precisa de repetição, criança precisa que a gente acolha e que a gente deixe ela falar das emoções quantas vezes forem necessárias. E se ela precisar se emocionar, deixa ela se emocionar. Se você não consegue, se pergunte o que está acontecendo com as suas emoções, né? Então a gente precisa muito, Vivi. Eu acho que a sociedade, o maior desafio dela agora não é a tecnologia, que nós já estamos indo muito bem, até rápido demais. O nosso maior desafio agora é a gente aprender a lidar com as nossas emoções e ajudar nossas crianças a crescerem mais saudáveis emocionalmente. Para se tornarem adultos mais saudáveis. Mais saudáveis. Né? Como a gente busca um pouco sempre, né? Porque já não tivemos tanta essa oportunidade quando fomos crianças. Hoje somos crianças, hoje somos adultos que temos muitas feridas abertas, né? Então a gente precisa cuidar desses adultos para que esses adultos também possam permitir que as crianças cresçam sem tantas feridas abertas. Cicatrizes todos vamos ter, mas que sejam cicatrizes boas, né? Senhora Marina, eu quero agradecer muito essa conversa de hoje. Já deixo aqui de antemão um novo convite para novos retornos, mas muito obrigada. Sempre que for possível, estarei aqui. Sempre que for uma contribuição, eu quero estar aqui com vocês e agradeço muito essa oportunidade. Acho que são os 2 lugares que a gente mais tem que cuidar hoje, que é a infância e a nossa espiritualidade. Verdade. Muito obrigada, Eu que agradeço. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presençaharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!